A mitada veio. A mitada veio, Brasil! E veio na rodada 7. Agora vai. Agora, ó, agora vai. Vamos. Fala, seus cartolindos e cartolindas. Rodada número 8, hashtag agora vai. Agora abriu a porteira da mitada, agora vai. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Por quê? Porque o mercado fecha na sexta-feira e não vai dar tempo de fazer uma live. Então eu vou dar mais opções, justamente porque se entrar algum jogador ali, esse aqui não vai jogar mais, aí pelo vídeo já dá pra ter bastante opção em cada posição. Então, sem lenga-lenga, agora vai. Vamos! Todos os goleiros que eu tô colocando de dica pra vocês é com relação à valorização, tá? Porque pontuação de goleiro, a gente sabe que a gente depende aí muito de defesa difícil, é um pouquinho, tipo assim, o goleiro é muito mais um fator sorte do que qualquer outra coisa. Então, eu tenho aqui algumas opções pra dar de goleiros que, se manter o SG, já vai valorizar. Vamos lá. Então, o primeiro que eu vou falar é do Tiepo. O Tiepo, a gente sabe que ele é muito bom em defesa difícil. A Chape que pega o Goiás fora de casa, né? O jogo vai ser lá em Goiás. E ele tá custando 13,77. Não é um valor tão baixinho. Porém, a média dele tá aí em torno de 4,27. Ou seja, se ele mantém o SG, ele já valoriza. Sabe quanto ele precisa para valorizar? 0,20. Outra opção, Fábio, do Cruzeiro. Pega o Corinthians em casa. Tudo bem, é um time que joga na retranca. Mas a gente sabe que o Cruzeiro não vive uma fase tão bacana. Então o Fábio não tem uma média alta, ele tem uma média aí de 3,17, também não custa tão baratinho, ele tá um pouquinho mais de 9 cartoletas. Ele precisa só de 1,40 para valorizar. Também é legal para essa rodada. Everton, Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras é o mandante aí, ou seja, já, tipo, Palmeiras já tá bem no campeonato, sendo mandante, então fica mais forte ainda. O Everton não tá barato, ele tá 11,90, mas para valorizar, ele tá precisando só de 1,60, ou seja, tá aí uma boa opção pra essa rodada. E aí a gente tem quem? Tem Paulo Vitor do Grêmio. Grêmio que pega o Fortaleza em casa. Grêmio tá numa fase maravilhosa, só que não. Só que o Paulo Vitor tá custando só 5,46. Sabe quanto ele precisa para valorizar? 2,50. Se mantém um SG, que jogando em casa a gente espera que mantenha o SG, ele já dá uma bela valorizada e pode pontuar bem também. O Corinthians joga contra o Cruzeiro em Minas, mas não é o Cássio que vai jogar. O Cássio não joga essa rodada. Quem vai jogar é o Walter. E o Walter precisa de 7,40 para valorizar. É bastante. Então o goleiro do Corinthians para essa rodada não é uma boa colocar. Tadeu do Goiás. Muita gente vai perguntar do Tadeu. O Tadeu é uma boa opção. Ele vai jogar em casa, mas ele precisa de 8,30 para valorizar. Aí também não sei se para essa rodada específica é legal colocar ele. E o Vanderlei. Vanderlei joga em casa, joga na Vila contra o Atlético Mineiro, mas o Vanderlei também tem uma média alta. Ele tem uma média alta, mas ele precisa de 9,60 para valorizar. Pode ser aí que ele faça umas defesas difíceis, mas é muito arriscado. A não ser que você tenha bastante cartoleta e aí não tá tão preocupado em valorização. Vamos para os nossos laterais. Qualquer vídeo de dica do Cartola, eu particularmente nunca assisti um vídeo de Cartola que fale que é legal jogar sem lateral. Se você gosta, você assume o risco, mas por que a gente fala tanto? Porque a gente é teimoso? Não, meu amor, porque aí existe todo um estudo, uma estatística que prova que se você colocar lateral, você pontua melhor do que jogar com 3 zagueiros. A gente não é tão teimoso assim. É também, mas nesse caso não. Se a gente tá falando, tá, não vou ficar brigando com você nesse momento. Vamos lá. Essa rodada a gente não tem muita opção de valorização para a lateral, mas aí seguem algumas opções. Carlinhos do CSA que pega o Botafogo em casa, a média dele tá em torno de 3,60. Ele custa baratinho, ele custa um pouco mais de 4 cartoletas, mas para valorizar ele tá precisando só de 0,70. Dá uma arriscada e colocar o Carlinhos nessa rodada. Aí a gente tem uma opção um pouquinho mais segura, Diogo Barbosa. Custa um pouco mais caro, custa 10,62. Mas para valorizar, ele tá precisando só de 2,70. E a média do cara é um pouco mais que 6 pontos. Então, assim, ó, o que eu falo sempre? É balancear, né? Por exemplo, você vai colocar o Diogo Barbosa, que é uma opção mais segura,
e aí você coloca o Carlinhos do Fortaleza, os dois juntos dão um pouco mais de 15 pontos. Dividido por 2, você vai estar gastando aí meio que 7,50 por lateral, que é super plausível. Então, não reclama e vai. Eu sei que você tá reclamando, eu sei que você tá brontolando aí do outro lado da telinha. Carol, ao invés de Diogo Barbosa, eu prefiro colocar o Marcos Rocha. Maravilhosa opção, tá? Custa um pouquinho mais caro, ele custa um pouco mais de 16 cartoletas, mas a média do cara tá em 11,55. E ele precisa só um pouco mais de 6 pontos pra valorizar. Ou seja, meus amores, coloca o Marcos Rocha e coloca o Carlinho. Outra opção de valorização para essa rodada é o Jorge dos Santos. O Peixe pega o Galo. Nossa, parece que tô falando de zoológico. O Peixe pega o Galo na Vila. E o Jorge, ele não custa tão baratinho. Ele custa aí 14,50. Mas ele precisa, também é uma média alta, precisa de 6,60. Ou seja, precisa do SG um pouquinho mais para fazer. Só que a média dele é 9,32. A gente só tem que ficar sempre esperto com o Jorge, porque aquele lance do Sampaoli, jogar com 3 zagueiros e tal, a gente não sabe se vai colocar. Mas o Jorge é legal para essa rodada. Vamos para nossa zaga. As opções que eu vou passar de zagueiro são opções seguras. O que quer dizer isso? A zaga é uma posição que a gente já viu que não adianta economizar. E aí são pessoas que, se não tiver o SG, ainda assim pontua bem. Ai, tá bom, Carol, você disse isso no Jeromel rodada passada. Gente, nem todo mundo vai bem em toda rodada. Mas é dele mesmo que eu vou começar a falar, do nosso Jeromito. Por ele não ter ido bem em rodada passada, ele deu uma desvalorizada. E o que acontece com isso? Agora é a hora de apostar no Jeromel. O Grêmio pega o Fortaleza em casa, o Grêmio não tá vivendo uma boa fase, precisa mostrar trabalho, é contra o Fortaleza, então, assim, a possibilidade de manter o SG já é grande e ele tá precisando de só 0,70 para valorizar, ou seja, 0,70 ele faz tranquilamente. E ele tem ali uma média um pouco mais de 5 pontos. A gente sabe que sem manter o SG, ele faz isso. Se manter, ele vai para 10, 11. Então, essa é a rodada para você colocar Jeromel e não ficar de mimimi. Gustavo Henrique dos Santos, ótimo jogo para colocar ele. Vai jogar em casa, como eu falei, contra o Galo. Custa barato e precisa de só 2,60 para valorizar. Se nessa brincadeira só mantém o SG, também já valoriza. E aí não faça cara feia. Quem que foi na minha no Lucas Veríssimo na rodada passada? Viu que pontuou bem pra caramba. Então para de fazer cara feia e comece meu Vitor Cuesta. E aí o Vitor Cuesta é um caso um pouquinho diferente dos demais. Por que eu tô dizendo? A média dele é mais baixa do que ele precisa pra valorizar. Mas joga contra o Vasco, que Vasco todo mundo sabe que não tá vivendo uma boa fase. E aí só dele manter o SG e fazer um pouquinho mais, ele já valoriza. Cara, ele tem 19 roubadas de bola já no campeonato. Meios de campo. Essa é a posição que eu mais vou dar opções para vocês. Desde que bem baratinho até um pouquinho mais caro. Gustavo Bochecha do Botafogo. Essa é a opção para quem quer gastar pouco ou equilibrar. O que eu quero dizer com isso? Tá jogando com 3 meias e aí colocou 2 caros, coloca um baratinho pra equilibrar. Ele custa só 5,60 e não anda pontuando bem, não. Eu tô colocando ele porque quem tá buscando valorização, essa é a rodada certa pra colocar. A média dele é baixa, mas ele precisa de menos 0,20 só pra valorizar. Outro jogador que é o mesmo caso, que não tá pontuando bem, mas também para valorização é bom, é o Elias do Galo. A média dele é baixa, é 2,57, mas ele precisa de 0,30 para valorizar. Então, se ele fizer ali um pouquinho mais, 1, 2 roubadinhas de bola, ele já dá uma valorizada. Dá para ficar de olho nele também. Matheus Sávio do CSE. Ele tem uma média boa, ele tem uma média de 4,24, quer dizer, boa diante daquilo que ele custa. Ele tem uma média de 4,24, joga em casa e ele precisa só de 0,80 para valorizar. Outra opção barata, não tá querendo nem CSA, nem Botafogo, enfim, outra opção barata, Rodrigo Lindoso do Internacional. Tem média de 4,78 e precisa só de 1,60 para valorizar. O cara tem 18 roubadas de bola em 6 jogos. Ou seja,
Pensa com carinho no Lindoso. Léo Senna, sabe quanto ele custa? Só 6,25. A média dele é 4,14, mas joga em casa. Já teve 16 roubadas de bola no campeonato e tá precisando só de 1,80 para valorizar. Então, meio de campo nessa rodada é o que mais tem de opção para valorização. Nonato do Inter, a gente esperava mais dele na rodada passada, mas como Jeromel agora é a hora de colocar. Tá barato. Já teve 2 gols no campeonato, 13 roubadas de bola, tem uma média de 6,23 e precisa de só 2,80 para valorização. Então, se você tava meio assim para colocar o Nonato, ele é daquele jogador que pode surpreender você na hora da pontuação. Eu falei que essa rodada era a melhor opção de meio de campo, outro aí para colocar, Zé Rafael. Sabe quanto ele tá precisando? Só 2,90 para valorizar. Palmeiras joga em casa, a gente sabe que quando o Zé Rafael tá inspirado, isso ele faz com o pé nas costas, então o Zé Rafael, filhão, você tá com raiva dele daquela rodada lá? Pode parar de ficar de raivinha, que essa rodada aqui é uma mitada dele, se bobear, vem. Outra opção, Thiago Galhardo do Ceará. Vocês sempre me perguntam dele, mas nessa rodada é rodada pra colocar o cara. Ok, vai jogar contra o Bahia, que o Bahia a gente sabe que tá arrebentando. Mas o cara já tem 3 gols no campeonato. A média dele é super alta, a média dele é 10,95. E sabe quanto ele precisa pra valorizar? Só de 5,70. Tudo bem, vai enfrentar ali uma muralha do Douglas, que o cara é muito bom. Aquele goleiro do Bahia é muito bom. Mas 5,70 e ele tem uma média de 10... Cara, é o dobro, entendeu? Então, dos mais caros, aí dá pra colocar o Thiago Galhardo. Vamos pro nosso ataque. Vamos lá. Tava aqui pensando, se você tiver com coragem e tiver precisando de adrenalina, vou começar por ele. Fred. É isso mesmo, meu Brasil. Vou começar pelo Fred, porque ainda tem aquelas pessoas que estão insistindo no rei dos stores. Ele tá barato. Ele tá custando 5,34. Então você pode colocar 2 caros e colocar ele como aposta. Ele tá com uma média baixa, de 0,77. Mas ele precisa menos 1,20 para valorizar. Se ele continuar na média dele aí de 0,77, ele não vai te dar a pontuação. Mas ele vai dar uma valorizada nas suas cartoletas. Se jogar, Felipe Viseu também é legal para essa rodada. Ele custa só 2,39, precisa de 0,30 para valorizar e, cara, fez gol na rodada retrasada. Então, se ele fizer uma gracinha ali, 0,30, ele faz essa pontuação. Também é bom para valorizar. Não quer ir lá no Fred, vai no Viseu. Agora, pra pontuação, Arthur do Bahia. O cara já tem 3 gols no campeonato, tem 7 finalizações. A média dele é 4,47, mas ele precisa de 0,50 para valorizar. Isso a gente sabe que a probabilidade dele fazer é grande. Então, valorização e pontuação, Arthur do Bahia. Kaique do Goiás, como eu disse, joga em casa contra a Chape. Chape não é a melhor do mundo ali, mas tem o Tiepo no paredão, que pode defender. Mas o Kaique tá barato, tá custando 5,34, já tem gol no campeonato, tem 10 finalizações e ele precisa só de 2 pontos para valorizar. Então, Kaique do Goiás, atenção, olho nele. Aí eu quero chamar a atenção para essa rodada que alguns medalhões que a gente tem, e vou dar alguns exemplos, eles valorizaram demais. Então, eles estão precisando de muito para começar a valorizar. Se você já tem muita cartoleta e tá pensando agora só em pontuação, dá pra colocar. Mas se você ainda tá naquele receio que se o cara não atingir isso, vai te desvalorizar e você vai perder cartoleta, isso no momento ainda não é legal, não é uma rodada pra tá apostando nos medalhões. Vou dar alguns exemplos. E vou começar por um que não tá nem lá nem cá, Dudu. O Dudu, ele tá custando quase 20 cartoletas e ele tá precisando de 7,50 para valorizar. Ok, vai jogar em casa e a gente sabe que a probabilidade de ele fazer é grande, mas tá caro. Ele tá caro. Então, mas assim, dá pra apostar. O Dudu, como essa rodada é uma rodada de colocar que tem opções mais baratas, dá pra colocar o Dudu e dá pra colocar outras opções. O Rony, por exemplo, do Atlético Paranaense, precisa de 10 pra valorizar. Vai jogar fora de casa contra o Palmeiras, se chega a esse mínimo. Bruno Henrique do Flamengo, vai ser Fla-Flu. Aliás, vai ser Flu-Fla esse final de semana. Bruno Henrique precisa de 10,20. Gabigol precisa de 11,80. Ou seja, é claro, a gente sabe que Bruno Henrique e Gabigol, a probabilidade deles fazerem gol é grande. Mas se não fizer,
vai aí te dar um desfalque nas suas cartoletas. Então tem que tomar muito cuidado com os medalhões nessa rodada. Gente, sobre os técnicos vou falar muito rápido. Quem me acompanha já sabe que não é uma posição que eu gasto dinheiro, que não é uma posição que eu me preocupo, então eu vou de novo de Marcelo Cabo do CSA. Por quê? Porque ele vai jogar em casa, é o mais barato, tem média positiva de 2,80 e para valorizar, ele tá precisando só de 0,30, então eu vou de Marcelo Cabo de novo. Essa rodada eu trouxe um presente para os marmanjos de plantão. Quem vai dar a dica que ela, a gatíssima da Cami Campos. Cami, diz aí, quem vai mitar essa rodada para você? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês em relação à 8ª rodada do Brasileirão. A Carol me fez o convite pra vir aqui falar um pouquinho com vocês, então aqui estou eu. Eu decidi falar 2 jogadores que eu acho que são boas apostas pra rodada, um zagueiro e um atacante. E por quais motivos eu escolhi esses 2 jogadores? Então, primeiro é o Pedro Jeromel do Grêmio que enfrenta o Fortaleza. Eu optei pelo Jeromel por 3 motivos. O primeiro motivo é porque o Grêmio é favorito para o jogo diante do Fortaleza. O segundo motivo é que o Jeromel costuma pontuar bem mesmo não mantendo o saldo de gol. E como vocês sabem, o Jeromel é o nosso mito das RBs, tem uma média de 3 roubadas de bola por partida, é um jogador muito confiável e bastante regular. E terceiro motivo é porque o Jeromel está desvalorizado, ou seja, ele pontuando bem, além de pontuar bem, pode valorizar para o Cartola, que também é muito importante para o game. O segundo jogador que eu optei é um atacante, que será o Dudu do Palmeiras. Eu sei que o Dudu tá valorizado, porém ele joga muito. O Palmeiras enfrenta em casa o Atlético Paranaense e o cara vem jogando assim demais. Desde que voltou pro Cartola, é o primeiro jogo do Palmeiras em casa. Na última rodada contra o Chapecoense, o Dudu pontuou muito bem, fez mais de 11 pontos pro Cartola, marcou gol. E eu acho que em casa ele tem tudo para ir muito bem, afinal o Palmeiras é muito forte e o Dudu é o cara do Palmeiras, é um jogador impecável e muito regular. E aí, me falem, o que vocês acharam das minhas dicas? Deixem seus palpites também, é claro, e aproveito para convidar todo mundo para conhecer o meu canal e fazer parte do Cartola comigo agora em 2019. Um beijo, fui! É isso, galera, passa boi, passa boiada, mitamos na 7ª e agora vai ser mitagem para tudo quanto que é lado. Bora mitar, ativa o sininho, se inscreve no canal, dança o tchan, tamo junto, beijo, tchau!